A gente gosta de estar conhecendo um pouquinho do perfil do candidato, né? E uma das coisas que traz na sua origem política é uma manifestação que já começa em 2013. A gente vê uma movimentação fortíssima. Começa lá com a questão da presidente, na oportunidade, ex-presidente Dilma Rousseff, e você começa com uma movimentação e que cria um corpo muito grande, somado a algumas lideranças, e que o Brasil ficou de olho, né? E não só no sentido as pessoas, né, os anciões da política, mas também a classe nova, né, o pessoal mais novo que quer entender um pouquinho de que esse país precisa para poder, né, ter bons dias, porque nada mais importante a gente está trazendo aqui do que o político, o representante da população, ele tem que ter uma visão para dar qualidade de vida, né, para esse público, né, que é, no caso aqui, esse público mais novo. Isso tu chamou atenção, né? E esse histórico teu já nasce com um endereço, né? Já nasce em direção à transformação para a criação de um novo partido. Tu teve lá um pouquinho nessa trajetória, e depois tu pode estar trazendo os detalhes para nós. Teve uma aproximação num determinado momento com o PL, começou no PSDB, depois PL e veio numa sequência. O que é que te levou, né, o grupo levou a pensar que no país tem que se pensar diferente por uma nova solução? Ah, de fato, boa parte do meu trabalho político começa em 2013, quando eu prendo naquelas manifestações, não era só os 20 centavos, como organizar uma manifestação. Em 14 eu monto o grupo político MBL, junto com Kim Kataguiri e outras pessoas, e a gente toca as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff. Eu começo minha atividade partidária, mesmo com a montagem desse partido, que é a missão, que era, todo mundo duvidava que a gente ia conseguir. Né? Olha, o Renan não vai dar certo, o Bolsonaro não conseguiu, você não vai conseguir também. Só que a gente tem uma militância jovem muito poderosa. E as pessoas ajudaram a coletar assinatura em todos os estados do Brasil. A gente bateu o recorde de assinatura coletada. Foi o partido que mais coletou assinaturas na história do Brasil. Foi o partido que conseguiu ser montado mais rápido, o único que conseguiu ser montado em todos os estados da federação. A gente bateu todos os recordes possíveis e fizemos isso com pouco dinheiro, mas usando muita tecnologia. Que faz parte da nossa mentalidade. Quanto mais tecnologia você põe, menos dinheiro você põe. Então, quanto mais você usa a cabeça, menos você gasta o seu bolso. Então, a gente conseguiu fazer assim um partido. E aí, esse partido já rapidamente se coloca no jogo para 2026. O time falou: não, Renan, você tem que ser o candidato à presidência, porque você foi a liderança maior no processo de montagem de partido. E sou uma das lideranças tradicionais do nosso movimento. E tinha já um plano para o Brasil, muito claro. E aí as pessoas falaram: então, vambora. E aí eu falei: vambora. E vem sendo uma experiência muito maluca. Muito maluca, rodar todos os lugares que a gente tá rodando, ver todos os problemas do Brasil, ver como o Brasil é diferente. Eu tomei um soco agora, que foi ir pro Maranhão e depois ir pra Santa Catarina. São dois lugares completamente diferentes. Duas situações completamente diferentes. Como conciliar isso? Aí eu tenho que começar a criar na cabeça soluções e entender, vamos dizer, como resolver cada coisa no Brasil, ela se dá de maneiras completamente distintas. Bom, a gente observa também que nessa linha da criação do Missão, né, que em novembro de 2025 ele toma uma direção, uma referência, mas o partido também que praticamente com um deputado federal, sem tempo de televisão, né, usando só as redes sociais, não é obrigado a participar de debate, não tem nada. Isso não te traz, né, para um chão que de repente vai brigar com os titãs aí? Assim, em termos de estrutura, realmente é bem desproporcional. Eles são bem maiores do que a gente. Mas a gente tem que compensar com o trabalho. Então, um exemplo que a gente tava levantando, o Flávio Bolsonaro vai vir aqui para Santa Catarina, ele vai fazer um evento em Florianópolis. Eu vim de carro, fui para Chapecó, fui para Fronteira, lá em Paraíso, aí vou de carro de Chapecó, vou indo até o meio do estado, vou parar em Lages, eu vou para Serra, desço, vou parar em Criciúma, agora vim para cá. E é isso, assim, eu vou me dedicar mais a visitar as cidades, eu vou compensar a falta de dinheiro com trabalho. Tem hora que, assim, a única coisa que vai compensar é trabalhar mais do que os outros. Bom, isso já dá para perceber porque tu tivesse uma participação no Recife, e ela foi decisiva, tivesse umas manifestações, eu acompanhei pelas redes sociais, né, e a forma como tu está implantando o trabalho, tu acabou de dizer aqui que é uma realidade diferente aqui para o Sul, mas a gente observa que tu tivesse lá
nas favelas, tu estivesse visitando a raiz, né? Isso. E já trazendo nessa visita algumas soluções que poderiam ser criadas para né, tirar aquele pessoal daquela realidade. Né? Exatamente. Assim, eu não vou ficar fazendo apenas videozinhos engraçados ou polêmica vazia. Quando eu vou e falo de um problema, tá, por exemplo, tá ali do lado de Recife, em Jabotão das Guararapes. Cidade muito favelizada do lado de Recife, muito favelizada. Eu visitei uma favela que é uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Um cheiro horrível, tinha um córrego com o corpo de um cavalo morto e o esgoto a céu aberto. É uma mistura de cheiro de esgoto com cheiro de bicho podre. E famílias cozinhando ao lado. Aí você vê, a gente fala, vou gravar um vídeo sobre o problema, vou entrevistar as pessoas e vou trazer uma solução. E aí a gente fala, ter um projeto de desfavelização é a única maneira de levar dignidade para as pessoas mais pobres no Brasil. Isso é nítido. Paralelamente, a gente vai para o interior do Rio Grande do Norte e a gente vê coisas interessantes. Ao mesmo tempo tem a pobreza, tem parques eólicos enormes de energia eólica, parque de energia solar. Fala, pô, o Rio Grande do Norte tem uma chance grande de sair desse ciclo de pobreza. Aí a gente vai para o Maranhão, meu Deus, a terra é maravilhosa, Maranhão. Ótima para plantar. Mas, enfim, é o estado mais pobre que existe. Né, a elite do Maranhão, a pior elite que tem. Então, o problema do Maranhão é outro, um problema essencialmente político. Foi uma gauchada de uns catarinenses pra lá. Eu sei que a rádio aqui chega no Rio Grande do Sul. Foi uma gauchada lá trabalhar. A parte melhor do estado é a parte que os gaúchos e os catarinenses, uns paranaenses invadiram ali, pegaram, montaram fazenda, desenvolveram o agro. Mas mesmo as cidades deles são cidades muito ruins. Porque você ainda tem a classe política maranhense local, que é uma classe política parasitária, vagabunda. Então temos um problema político para resolver no Maranhão, que é essencialmente político ali. Inclusive o Maranhão não combina com as do Nordeste, tá? Terra muito boa, muita umidade, muita água. Ali se deixar na mão... Se der uns catarinenses, uns gaúchos pra cuidar lá, e os políticos maranhenses saírem de lá, o Maranhão vira um lugar bom em 10 anos. Mas o problema é que, assim, é pior receber uma bomba atômica do que ser administrado por um político do Maranhão. Então, cada lugar um problema e cada lugar uma solução. Bom, a questão teve a janela partidária até 4 de abril. Hoje o Missão tem um único deputado, o Kim, de São Paulo. Sim. Não houve conversação com outros lideranças, né, que tivesse o perfil para poder estar no Missão? Vários vieram falar conosco. Só que o método que eles querem ter de aproximação é um método que não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente só conseguiu montar um partido porque a gente tinha uma proposta de Brasil. A gente tem um livro que chama Livro Amarelo, que é o nosso livro de propostas. A gente tem equipe de pesquisadores voluntários na casa das centenas de pessoas. Temos lives diárias em que a gente discute os problemas do Brasil. Não dá pra eu pegar, fazer todas essas discussões e botar um político genérico. Esses políticos genéricos vêm, batem a porta, fazem... Tudo bom? É o seguinte, eu quero vir pro partido, mas eu preciso que vocês me deem um diretório estadual. Eu não vou dar um diretório estadual. Se eu, por exemplo, me pedir o diretório estadual de Goiás. Em Goiás eu tive vários meninos, 18, 20 anos, que gastaram, assim, 1 ano e meio de trabalho coletando assinatura. Aí eles vão fazer todo esse trabalho pra vir um politicão e falar, agora eu sou teu chefe. Eu não vou fazer isso com eles. Então eu tenho que dar a chance pra essa molecada, pra essa juventude se amadurecer, crescer, virar liderança. É o que eu tô fazendo aqui em Santa Catarina. É uma meninada boa que tá trabalhando, ótimas pessoas. Já temos um vereador ali de Joinville. E essas pessoas vão ganhando esse amadurecimento, porque essas pessoas, no pior momento em que a gente precisava coletar assinaturas, estiveram com a gente. Então eu não posso praticar aquela coisa típica do político brasileiro, que é ser um traidor. Eu não vou trair a nossa molecada. Então, nosso deputado é justamente o Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL. Renan, esse posicionamento agora do Missão, o seu posicionamento com relação à esquerda-direita, né, o bolsonarismo, né, o PT, esse seu posicionamento, que não é centro-direita, qual é o posicionamento do partido hoje? Porque a gente começa a enxergar que dentro dessa estrutura existe aí né, o PL puxando na extrema-direita, o PT puxando na extrema-esquerda, tem um pessoal do centro. Onde está a posição do Missão? O Missão, se você olhar, vamos dizer, do ponto de vista clássico, né, de acordo com a literatura política, é um partido de direita. Defendemos lei e ordem, defendemos a ideia de soberania nacional, a ideia de perspectiva de um povo que tem uma história, defendemos o legado histórico que o Brasil tem, a história própria nossa, defendemos que o empreendedor, a pessoa que trabalha e produz, ela tem que ser protegida, e nós achamos que a riqueza ela é produzida majoritariamente através da iniciativa privada, do trabalho das pessoas e não através do Estado. Isso nos coloca à direita. Ponto, beleza. Agora, e ser de direita não significa ter que passar pano para crime cometido por outras pessoas de direita. Então, quando eu vejo uma pessoa de direita cometendo um crime, eu vou falar que isso é errado. Agora, as pessoas dizem que eu viro um comunista por falar isso. Então, quando você pega escândalos de corrupção, como os casos do Banco Master, que resvalam no PT,
mas resvalam também na turma do governo Bolsonaro ou em governadores ligados ao Bolsonaro, aí não, você não pode falar. Por exemplo, o Ratinho está envolvido no escândalo do Banco Master. Eu falo abertamente, se ele quiser me processar, processou pessoas do nosso grupo no Paraná. Pegaram já as relações já dele e do pai dele com o escândalo. Entendeu? Aí ele vai ter que se virar ali. Do outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio, recebeu doações ali da turma do Banco Master e, ao mesmo tempo, fez uma privatização da EMAI em São Paulo, que foi parar no dono oculto do Banco Master, que é o Tanuri, que usou a EMAI, que era uma empresa pública, após ser privatizada, para emitir debêntures para comprar título de empresas ligadas ao Banco Master, título podre. Então, poxa, eu não vou falar? Não posso falar isso só porque eles são de direita? Eu só posso falar da parte que concerne ao PT. Não, se é crime eu vou falar dos dois. Só que no Brasil tem essa mania que as pessoas têm que ficar escolhendo um time o tempo todo e não abordam o problema. Aí vira aquela coisa do eu ataco o sistema, mas meio sistema. Eu ataco só a parte que fala do PT. Não, agora eu só ataco a parte que fala do Bolsonaro. Pô, vamos falar de todo mundo. O crime é uma coisa objetivamente errada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Essa missão é inevitável.